Oi, eu sou a Daisy. Eu sou a Mini. E eu sou a Irena. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Mulheres Criativas. A cada episódio, a gente convida uma mulher da indústria criativa para conversar sobre um tema que envolve o mercado que ela atua. E hoje vamos bater um papo com a Irena Freitas sobre o mercado editorial e como foi sua jornada para publicar seus próprios livros. A Irena é autora e ilustradora de livros infantis. Quando não está desenhando, gosta de ler e viajar para conhecer novos lugares, imaginários ou não. Atualmente reside em Manaus, Amazonas. Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode segui-la no Instagram, @irenafreitas, ou no Twitter, que é o mesmo, @irenafreitas, e o portfólio dela é o irenafreitas.com. Irena, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Já tinha um tempinho que a gente queria falar com você, bater esse papo e tal. Acho que vai ser uma conversa super legal. Então, obrigada. Imagina, muito obrigada pelo convite. Sim, nossa, para quem não sabe, a gente também acabou de fazer um curso ótimo com a Irena. Então, foi muito bom sobre livro infantil, né? Então, esse papo a gente está super animada. E para iniciar, Irena, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como que você decidiu entrar nesse mercado de livro infantil. Então, eu comecei a trabalhar com ilustração e eu acho que a minha primeira referência de ilustração eram livros infantis, porque é algo que você tem contato ainda quando era criança, e eu achava que assim que eu começasse a trabalhar como freelancer, eu ia começar a trabalhar em livros, mas não foi bem assim que aconteceu, então não foi um processo tão linear, e durante um tempo, assim, depois que eu comecei a trabalhar como freelancer, eu meio que desencantei de trabalhar com livro, não que eu não gostasse, mas porque eu achava que eu não sei, eu ainda tinha essa visão que você precisava ser uma pessoa especial e única para poder trabalhar com livros ilustrados e poder ser autora desses livros. Eu tinha uma noção assim que autores eram pessoas muito distantes da minha realidade, então foi algo que foi difícil para eu entender que eu poderia fazer isso. E então assim, eu passei uns anos trabalhando com games e com animação e eu percebi que eu não gostava disso. Eu passei uns anos assim tentando buscar, porque eu realmente gostava da ilustração. Eu mudei muita coisa no meu estilo, do jeito que eu trabalhava. Eu voltei a fazer muito sketchbook, realmente voltar a buscar o que me deixava feliz na área e o que me representava melhor. E foi quando eu fiz 3 livros para minha tese de mestrado. E esses livros, assim, quando eu fiz, eu não esperava. Esse vai ser o início da minha carreira de livros ilustrados. Mas eles acabaram que foram levando a outros trabalhos e isso me deixou muito feliz. Eu percebi que eu realmente gostava muito de trabalhar com livros, eu só estava postergando a atividade porque eu achava que, não sei, que de alguma forma eu não merecia isso ou que não encaixava com o que eu fazia e era sempre coisa na minha cabeça, tipo, ninguém tinha me dito isso de verdade, mas eu acho que a gente fica com essa síndrome de impostor muito forte na hora de publicar. Nossa, demais. Eu acho que a gente mesmo coloca limitação, né, no que a gente consegue fazer. E eu fico muito feliz que você conseguiu sair disso e fazer e publicar. Porque seu trabalho é muito lindo e seus livros são muito lindos. E é muito bom, né? Sempre quando a gente consegue sair disso e buscar o que a gente gosta de fazer. Sim. Muito obrigada, mas é exatamente isso, assim, eu vejo muita gente falando, eu não posso fazer isso porque meu estilo não se encaixa, e na verdade isso é só uma coisa que a gente fica preso, né, não é uma realidade na maioria das vezes, e existe muitos espaços para diferentes estilos de ilustração. Eu acho que a gente fica muito preso a só o que a gente conhece também, e o que a gente já viu como exemplo. Sim, eu acho também que quando a gente vê outros profissionais, né, no caso da ilustração, né, são ilustradores também estão publicando, eu acho que isso motiva também, né, a você ter essa coragem também de ir lá e enfrentar esse desafio, porque eu acho que é isso mesmo que acontece, né, é muita autossabotagem muitas vezes e essa síndrome, mas é muito legal o fato de ver esses trabalhos rolando aí, o seu trabalho, por exemplo, que é muito motivador, que instiga a gente a correr atrás dos nossos próprios projetos também. A Mini mesmo aí tem uns projetos aí, quem sabe? Ai, quem sabe? Eu fiquei muito inspirada no curso. Vamos lá. Ai, que bom. Vai dar certo.
E, Irena, como é o processo de apresentar uma proposta de livro assim, para uma editora? Assim, quais peças você precisa apresentar? Como é que é? Bom, então, eu acho que é importante eu falar que nesse processo de entender que eu podia trabalhar no meu próprio livro, publicar meu próprio livro, eu ficava muito presa a essa ideia de, eu preciso fazer financiamento coletivo. Porque a maioria dos meus amigos que trabalha com publicação, eles faziam financiamento coletivo e ainda fazem financiamento. É porque esse ano, por conta da pandemia, tem muitos projetos parados, né? E de alguma forma, eu nunca me senti muito atraída por financiamento coletivo, porque a maioria das pessoas que eu conheço que fazem são pessoas que têm, assim, muitos seguidores online, que têm uma presença muito forte, e eu nunca assim, busquei irritar na internet, sabe? Eu acho que é uma outra parte da ilustração que não é uma coisa que eu me identifiquei até agora. E aí, eu sempre ficava, assim, com esse pé atrás, tipo, eu vou fazer uma campanha no Catarse, e aí, quem vai apoiar? Eu não conheço tanta gente assim. E eu ficava nesse nervosismo. E foi quando, assim, eu percebi que existiam várias formas de publicação. Eu não sei porque eu estava presa nessa ideia de que precisava ser autopublicação. E eu não estou falando, assim, que a autopublicação é uma coisa ruim, tá? Eu conheço muita gente que faz, que ama muito o processo. Traz mais dinheiro também, porque você não precisa dividir nenhum dos custos com a editora. Mas quando eu fui colocar tudo no papel, eu achei que fazia mais sentido de eu apresentar projetos para uma editora, porque eu gosto muito desse processo de dividir o que eu estou fazendo, de ter um diretor de arte meio que para me ajudar em algumas etapas. Essa questão de impressão é uma coisa que me estressa muito. Eu sempre me estresso. Então, tipo, um diretor de arte, eu tenho um designer para me acompanhar e me ajudar nesse processo, me ajuda demais. E então foi quando eu comecei a pesquisar, né, editoras, indo além das editoras que a gente geralmente conhece, que é, por exemplo, Companhia das Letrinhas, qual mais? A FTD, que é muito grande, a Melhoramentos também tem muito livro infantil. Então eu fui buscando sim, outras editoras, tem muita editora independente aparecendo agora no mercado, e tem um catálogo muito bom de livros. E como o meu primeiro livro ele era um formato assim não tradicional, ele era um sanfonado, isso gerou esse desafio a mais, porque eu precisava buscar uma editora que comportasse esse formato também, porque era parte da narrativa do livro. Então foi quando eu comecei a pesquisar muitas editoras que trabalhavam com livros que eram projetos especiais. E então eu mandei um e-mail assim para muita gente. E disso é uma roleta russa, assim, às vezes a pessoa te responde logo, às vezes ela não te responde nunca, e às vezes ela te responde um ano depois, você nunca vai saber. Então é um processo estressante, mas não assim das pessoas serem grossas, mas estressante porque você fica nessa expectativa, será que eu vou receber um e-mail? Será que eu vou receber um e-mail? Então gera essa ansiedade muito alta. Mas ele foi aceito para ser publicado na Edições Barbatana. E a Edições Barbatana é uma editora independente de São Paulo, mas eles têm muitos trabalhos em sanfonado, em projetos não lineares. Então, são umas coisas bastante interessantes que eles geralmente publicam. Eu recomendo dar uma olhada no site deles. Quando eu mandei o livro, eu tinha um protótipo, porque eu tive que fazer, né, para minha tese. Mas o que eu mandei foi um PDF com todas as ilustrações. E como era minha tese, nesse caso, as ilustrações estavam todas coloridas, porque eu tive que apresentar para a banca, então eram outras questões. Mas geralmente, assim, quando eu faço outros projetos, eu mando só em rascunhos e eu mando 2 ilustrações ou 3 ilustrações coloridas, só para o diretor de arte ter uma ideia. E a partir disso, eles dizem se estão interessados ou não no livro e a gente começa a negociar a partir da aprovação deles. Mas é geralmente isso. E assim, eu queria aproveitar também o espaço para tirar uma dúvida que eu vejo muita gente tendo, e muita gente me pergunta por DM, no Twitter, que quando você contata uma editora e ele se propõe a publicar seu livro,
você não é cobrado nada, você não é cobrado nenhum dinheiro para ter seu livro publicado. O que acontece é, depois que o livro é aceito pela editora, vocês têm um contrato. E geralmente esse contrato vai ter tudo especificado e você pode fazer outras especificações em cima dele. Então é um contrato que precisa trazer benefício para as duas partes, tanto para você quanto para a editora. E geralmente nesse contrato vai ter tudo especificado, e aí é quando a editora propõe, por exemplo, dos livros publicados, o livro vai custar, não sei, R$30. Desses R$30, 10% de tudo que é vendido vai ser do autor, que são os direitos autorais. E isso, assim, é o padrão do mercado, sempre acontece. Eu já conversei com vários amigos meus que também trabalham com livros, e eles disseram que é o mais comum. Acontece, às vezes, de a editora propor não pagar os direitos autorais e pagar um adiantamento maior. Pessoalmente, eu prefiro que não, porque você nunca sabe. Direitos autorais nunca dá muito dinheiro, mas é um dinheiro que você vai fazer sem precisar criar nada novo. Então, você vai estar tendo aquela renda sem precisar produzir um livro novo. Então, mesmo que seja pouco, a longo prazo, eu acho que é uma coisa que vale a pena. E além de você manter os direitos de todas as suas imagens, da publicação, eu acho que vale mais a pena você manter esses direitos do que vender para a editora. Não pense que vocês precisam pagar para poder ter o seu livro publicado, porque esse não é um procedimento padrão. Eu vejo gente que coloca muito dinheiro investido no livro e a editora ganhando esse dinheiro. Para mim não faz sentido nenhum. Eu não sei como isso acontece, mas eu acho que existem muitas pessoas que agem de má fé mesmo e tentam enganar pessoas que ainda não conhecem muito como o mercado funciona e se aproveitam dessas pessoas, infelizmente. Sim, com certeza. Eu acho até que é muito importante ter esse episódio, ter essa conversa com você por isso. Não são informações que às vezes a gente que está começando e está querendo entrar nesse mercado, às vezes sabe, né? E está iniciando e não sabe como funciona, até com essa popularidade que teve mesmo de Catarse e tudo, e as pessoas às vezes também não se identificam com isso, porque realmente é muito trabalho, né? A gente pensa que, não, Sim. É só fazer o Catarse, mas tem envio, tem o seu trabalho disso, de ir lá, empacotar tudo, né? Você tem que ter tudo isso em mente. E é muito bom mesmo você esclarecer essas coisas, porque tem muita gente de má fé aí, né? Você vê com ilustração em qualquer área, né? E é bom que as pessoas tenham isso em mente, tomem cuidado com isso, né? Que afinal você é autor, você é ilustrador, se a empresa tá querendo fazer uma parceria, não faz sentido só você tá pagando alguma coisa, né? Pois é, e assim, muita gente fala pra mim em DM no Instagram, tipo, eu queria muito publicar meu livro, mas eu não tenho dinheiro para bancar isso agora. Gente, vocês não precisam de dinheiro para bancar o livro, a não ser que você esteja fazendo uma publicação independente que você quer fazer por você mesmo, né? Tipo, você quer, eu quero fazer tantos livros, eu tenho essa grana aqui, eu não quero fazer Catarse, não quero fazer nada, só quero imprimir meu livro. Então, assim, boa sorte, mas você não precisa pagar outra pessoa para poder fazer todo esse processo. Sim, eu acho complicado isso, né? Eu acho que eu também tinha um pouco dessa dúvida. Eu ouvia muitas pessoas falando sobre o custo, né? De poder publicar o próprio livro e tal. E é engraçado que realmente tem esse... Não sei. Não sei se é tipo uma lenda aí, mas eu realmente acredito, infelizmente, que tenham pessoas que agem de má fé e aí por isso que rolou, né? Essa lenda. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu tenho curiosidade, eu não sei também se você sabe, mas você sabe se esse processo de apresentar uma proposta de livro para uma editora é igual, tipo, no Brasil, quanto para outros países internacional, assim, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O que acontece é que nos Estados Unidos existe uma presença muito forte de agentes literários. Então, as maiores editoras, tipo Penguin Random House, Simon & Schuster, as editoras muito grandes, geralmente, eles só aceitam manuscritos que são apresentados por um agente literário. E por que eles fazem isso? Porque eles recebem muitas propostas, tipo, não só dos Estados Unidos, assim, de todo mundo. Então, eles tentam meio que dificultar o acesso a eles.
O que seria uma exceção? Uma exceção seria, por exemplo, eu conheço um diretor de arte, eu conheço um editor que trabalha numa empresa desses. Eu já fiz trabalho com essa pessoa, eu tenho um bom relacionamento, então eu posso apresentar meu livro direto para esse editor, ou esse diretor de arte, enfim. Essa seria uma exceção de não precisar de um agente literário. Mas, caso contrário, eles geralmente só aceitam envio de manuscritos sobre essas circunstâncias. Mas o processo, assim, de separar os arquivos, apresentar um projeto, é a mesma coisa. Você tem que ter todo o livro rascunhado e no PDF e algumas ilustrações coloridas para você apresentar para uma editora. Ah, que massa! Agora estou aqui pensando planos. Mas é bom saber disso, porque muitas vezes pode ser também diferente, né? Às vezes as pessoas entram em contato direto com a editora, né? Por exemplo, Uhum. E lá fora você vai ter que precisar de alguém a mais ali para fazer essa ponte, né? Então, é interessante buscar esse tipo de contato. Sim, e assim, quando eu vou mandar para uma editora, eu sempre entro no site da editora e geralmente eles têm uma seção no site e às vezes é bem escondida, tá, gente? Tem que procurar mesmo. Chamada Envio de Originais. E aí você lê as regras que eles têm para envio desses originais. Por quê? Porque mesmo assim, tendo um formato padrão de como você vai organizar seus arquivos, geralmente eles têm, não sei, um e-mail ou uma forma que eles querem que você apresente. Então é bom seguir essas regras, dependendo da editora, porque mostra que você se deu ao trabalho, sabe? Você não está enviando para qualquer pessoa. Você fez seu dever de casa e está vendo o que eles pedem junto desse arquivo de imagem. Assim, tem editoras que não querem um PDF, querem que você faça o upload do PDF no formato, não sei, colocar no seu site ou colocar numa página. Eles trabalham com outras ferramentas para não receber um monte de PDF no e-mail. Tem gente que só aceita original se for mandado por correio. Eu lembro que a Companhia das Letrinhas só aceitava assim. Eu acho que por conta da pandemia eles mudaram recentemente. Mas antes tinha que imprimir e mandar tudo por correio. Então, tem sempre essas especificações que não são ligadas ao trabalho que você faz, com tanto de página que você vai desenhar, com tanto de imagem que você vai colorir, é mais questão assim técnica. Tipo, tem gente que quer, você pode fazer uma apresentação curta de como o seu livro seria vendido, ou quais são os seus planos para o livro, enfim. São coisas mais técnicas para eles apresentarem para a equipe dentro da editora. Ah, legal, tem que ver isso mesmo, né? O que você pode fazer para mandar certinho e aumentar a chance de ser visto, Sim. né? Eu acho que, porque se às vezes você não seguir, a pessoa nem vai ver, né? Já vai, não, deleta o e-mail e essas coisas, né? Tem vezes que é tipo assim, coloca no título do e-mail tal coisa, porque senão a gente nem vai abrir o e-mail. Então, coisas pequenas que fazem a diferença, sabe? Porque às vezes o nosso e-mail vai parar na caixa do spam e a gente nem sabe por quê. Sim, e uma coisa que eu acho muito legal também do que você está falando de como apresentar um livro é a ideia, porque eu acho que muita gente às vezes pensa que você tem que estar com o livro todo finalizado para apresentar, né? Eu acho que a gente se coloca isso também, essa coisa da cabeça, não, eu tenho que finalizar tudo. Você não pensa que é tipo um projeto que você está apresentando para outra pessoa entrar de parceria ali também, né? Eu acho isso muito legal para as pessoas saberem também, que eu pensava antes, não, tem que finalizar o livro todo e aí eu apresento. Eu acho que essa é uma das noções que a gente mais se engana quando a gente vai começar a trabalhar com livro. Porque realmente, assim, parece que um livro, quando a gente vê na loja, foi assim que ele nasceu. Ele nasceu pronto, não teve nenhuma edição, não teve nenhuma revisão, ele nasceu daquele jeito. Foi feito uma vez, pronto, foi publicado. O que não faz sentido nenhum, né? Porque todos os livros a gente sabe que ele passa por um processo de correção de texto, de revisão, de ajuste, tipo, de enquadramento. Então, não tem por que a gente acreditar que trabalhar com livro infantil seria uma exceção dessa regra. Sempre vai ter esse processo de
de edição mesmo. Esse é o trabalho do editor, né? Tipo, pegar um texto, um manuscrito original e transformar aquele manuscrito na melhor versão possível. E às vezes, gente, tipo, não sei nem mudanças grandes. Tipo, não é uma coisa assim, vamos mudar todo o final do seu livro. Às vezes acontece, mas às vezes não é nem coisa assim, sabe? É coisa pequena, tipo, vamos mudar um cachorro, ao invés de desenhar um cachorro para ser amigo da menina, vamos desenhar um gatinho, acho que faz mais sentido, sabe? São coisas pequenas que eles gostam de sugerir, e sempre que a gente recebe essas sugestões, a gente pensa, é besteira, ninguém vai ligar para isso, esse povo só tá querendo implicar com o projeto. Mas tem coisas assim que eu aprendi que nós, como autores, não conseguimos visualizar porque nós estamos muito próximos ao projeto. Então, uma coisa assim que faz super sentido na sua cabeça, que está muito explicado, para uma pessoa que nunca viu falar daquele livro, nunca leu, não sabe de todo o processo que foi para criar aquela história, não é tão óbvio, sabe? Fica difícil para a pessoa entender. Então, o papel deles é ajudar justamente nesses momentos. Tipo, vamos fazer essa transição dessa página para outra um pouco mais clara, para poder as crianças compreenderem o que está acontecendo. Então, são várias observações técnicas que pessoas que já trabalharam em vários livros vão poder fazer melhor do que você. Lógico, assim, à medida que você vai publicando, tendo vários livros no seu catálogo, você vai percebendo esse tipo de mudança com mais frequência e vai entendendo como evitar. Mas é muito comum, assim, quando a gente está nos primeiros 5, 6 livros, a gente cometer esses erros, porque ninguém consegue prever o futuro. E, tipo, mesmo quando a gente tem nossas melhores intenções, a gente falha também. Então, é bom ter esse feedback de outras pessoas para ajudar. Sim, nossa, eu acho isso tão importante, porque muitas vezes o trabalho do ilustrador acaba sendo muito solitário, né? E às vezes a gente está aqui tão focado num projeto aqui da nossa cabeça, às vezes é um projeto que já está na gaveta há um tempo, então às vezes você acostuma o seu olhar, tipo, demais naquela ideia, então eu acho essencial, né, ter um outro ponto de vista, né, para analisar se aquilo realmente está fazendo sentido ou não, né? Se está coerente, se mudar alguma coisa ali na história pode até fazer mais sentido para o público, ou às vezes pode vender mais. Então, essas questões, assim, eu acho tão importantes. Então, é muito legal você comentar isso, porque eu acho também essencial. Eu precisaria muito. É justamente assim, por isso que eles pedem que você não envie o livro todo colorido. Porque, assim, não tem nenhum problema se você mandar o livro todo colorido. Porém, quando eles veem o livro todo colorido, eles já pensam, essa pessoa não vai estar tão disposta de fazer alguns ajustes que a gente precisa. Então, é bom mandar a maioria em rascunho só para poder deixar essa porta aberta e, tipo, ser menos trabalho também para você. Porque imagina, você colore o livro todinho, aí depois vai ter que fazer vários ajustes, às vezes uma página acaba não sendo utilizada. Enfim, tipo, é para privar eles desse trabalho a mais e você também. Então, se você fizer 3 imagens coloridas e o resto todo em rascunho, já é mais do que o suficiente para apresentar um projeto. E, Irena, como que você avalia assim, o mercado editorial brasileiro para ilustrador que também quer ser autor? Então, é difícil dar uma resposta com dados no momento, porque eu não separei esses dados. Mas eu vejo que tem um movimento muito grande agora de editoras e novas editoras de buscarem novos autores brasileiros. Por quê? Porque nos últimos anos eles estavam importando muitos livros que eram não necessariamente só dos Estados Unidos, mas da França, de outros países europeus, e eles meio que só arcavam com a produção do livro e também com essa parte de comprar os direitos autorais do exterior, né? Mas, por mais que estivessem existindo livros brasileiros sempre sendo publicados, eu acho que o Brasil é um país que é muito rico em publicação. Eu via menos livros brasileiros nas livrarias do que eu vejo hoje. E eu não tenho como dizer isso assim, com certeza é por conta disso, mas pelo que eu já li e pelo que eu já observei, eu notei que eles têm apostado mais em livros brasileiros por causa, em parte, da alta do dólar, porque se tornou muito mais caro importar esses livros de fora do que produzir livros nacionais.
E assim, gente, a gente sempre fica com essa sensação de os livros de fora do país são muito melhores que livros brasileiros, e assim, isso não é real. Isso não é real, a gente só fica realmente com esse complexo de inferioridade que não faz nenhum sentido. E existem muitos livros brasileiros que são premiados ao redor do mundo, muitos ilustradores brasileiros que são muito premiados também, e a gente nem sabe dessas pessoas porque a divulgação do livro ilustrado no Brasil não é tão forte quanto é em outros países. Eu espero que com o tempo isso mude, mas eu vejo que tem surgido muitas oportunidades para brasileiros publicarem aqui no Brasil. Eu acho que como viralizou essa ideia do financiamento coletivo, eu acho que nem eu via muito mais disso, como... Eu sempre pensei assim, para eu lançar um livro, então eu tenho que fazer um financiamento. E é legal saber que tem um mercado aí que está aberto também, né? Que está em busca também de novos autores, novos ilustradores, né? Para poder publicar. Eu não sei quando surgiu essa ideia de financiamento coletivo, e eu digo isso porque eu também tinha essa ideia. E, não é uma coisa tão recente. Eu não sei se é algo geracional, de pessoas da nossa faixa etária, mais ou menos, tem isso apenas como referência, porque eu acho que o comércio do livro, quando nós éramos crianças, eu não sei, eu acho que porque eu morava em Manaus, eu não via tanto livro quanto alguém que, não sei, o pai mora em São Paulo, tem acesso a Bienal, aqui era um acesso mais limitado. Então eu achava que, a única forma de publicar é o financiamento coletivo. Mas a verdade é que eu nem tinha parado para pesquisar outras formas. Sim, eu também. Não sei por que surgiu essa ideia na minha cabeça. Eu não sei se foi o crescimento da Comic Con também, de eventos como a Comic Con, sem necessariamente ser a Comic Con, que abriu muitas portas para o financiamento coletivo, e essa ideia de publicação independente, de você mesmo fazer suas próprias vendas. Mas é uma coisa assim, a ser estudada. Alguém que entende mais de mercado deveria estudar e mandar o relatório. Alguém faz um mestrado aí disso. Mano. Assim, eu acho que, no fim, ninguém falava muito sobre isso, sabe? Eu acho que esse é um processo ainda que é um pouco misterioso, sabe, para todo mundo. Então, quando surgiu essa questão de ter financiamento coletivo, você vê outros ilustradores lançando os próprios livros, você começa a enxergar, então esse é o jeito de fazer. Não que seja o único jeito, mas é porque acho que ninguém falava como é que era esse processo. Então, acho que internamente as pessoas ainda criam muito uma ideia, talvez, de que esse processo de entrar, né, em contato com a editora diretamente, talvez seja muito burocrático, seja muito trabalhoso, talvez seja só para pessoas muito, assim, famosas, não sei, muito conhecidas. Então, às vezes, eu acho que rola esse pensamento, assim, de pensamento, né, coletivo, mas, né, estamos aqui nesse episódio quebrando todas essas mentiras aí, todas... Mas mas faz sentido, sim. Até porque, assim, essa questão de ser geracional é que a nossa geração, né, de pessoas que têm 20 e tantos anos, estão chegando nos 30, são as primeiras pessoas que foram mais ativas na internet, né, no sentido de criar conteúdo para a internet, de fazer podcast para a internet com mais frequência, né, não só podcast, de ter blog, enfim, Instagram. E foi, eu acho que quando foi se compartilhando mais informações do que é ser ilustrador e de como é trabalhar na área. Porque, não é que não exista pessoas mais velhas que trabalham com isso. Lógico que existem. Mas o que eu vi, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, não tinha tanta gente compartilhando essas informações na internet, sabe? Os autores que eu gostava nem estavam na internet. Quando estavam, era um site que eles nunca atualizavam, que quem atualizava provavelmente era, sei lá, o assistente dele, uma coisa assim. Não tinha ninguém no Instagram fazendo live, tirando dúvida com as pessoas, ou, não sei, não tinha curso no Doméstica, não tinha nada disso. Então, eu acho que a gente ficava muito perdido de qual eram os rumos de como trabalhar em publicação, porque a gente não tinha esse exemplo. E realmente uma área muito misteriosa, assim, para quem vê de fora não tem nenhuma informação, é um núcleo muito fechado. Mas eu acho assim que o fato da gente não ter um curso, né, a nível universitário de ilustração, ou de algo que se assemelhe mais à ilustração, além de design gráfico,
eu acho que dificulta muito essa compreensão dessas pessoas, sabe? Porque assim, querendo ou não, se você fala para sua avó, tipo, eu tô fazendo esse curso na universidade, pelo menos ela vai ter essa ideia. Então ela tem como ganhar um emprego. Sim, com certeza. Tem um status agora, né, ali? Isso vai gerar outra coisa, porque quando você fala, eu tô fazendo uns desenhos, as pessoas pensam, são uns desenhos, né? Tanto faz. Irena, e ainda falando sobre essa questão de ilustrador-autor, você acha que para o mercado brasileiro é necessário que o ilustrador já tenha alguma publicação ou, sei lá, às vezes o portfólio do ilustrador tem algum peso a mais na hora de enviar uma proposta? O que você acha sobre isso? Assim? Você acha que isso influencia ou não? É só a proposta em si que vale? Eu acho que não, assim, quando eu apresentei o meu primeiro livro, eu não tinha nada publicado para livros infantis, né, no caso. Eu já tinha, feito ilustração para jornal, para revista, mas, assim, não era nada tão grande. Não era nada, eu fiz um trabalho gigantesco para a Coca-Cola e agora eu tô mandando esses meus livros para uma editora. Era coisas pequenas e eu apresentei e foi bem recebido. Eu acho que é mais saber como você apresentar esse projeto. Lógico que, se você é um autor que já tem vários livros publicados, você já tem, não sei lá, um best-seller na sua lista, isso facilita o processo de publicação. Por quê? Porque a editora vê, essa pessoa já ganhou, já gerou bastante lucro para aquela outra editora, então eu quero que ele trabalhe num projeto para mim também. Então eu acho que é uma coisa que leva a outra, mas não é exclusivo. Eu acho que isso acontece com qualquer profissão, né? Se você já teve algum nível de sucesso, lógico que é muito mais fácil de você conseguir um novo emprego, mas não é um fator delimitante para você conseguir um emprego em nenhuma área, entendeu? Então, eu acho que o processo de publicar e de apresentar projetos e de ter esse projeto assim, no mundo, publicado em pessoa, é um processo meio longo. Então, é algo que eu sempre digo, assim, para quem me pergunta, você vai publicar, mas não é largue tudo que você está fazendo e trabalhe só com livros. Porque é algo que funciona muito a longo prazo. Um livro demora o quê? 1 ano e meio para sair numa livraria. Nesse meio tempo, ninguém nem vê o que você está fazendo. Então, é bom você estar trabalhando com outros projetos menores paralelamente, além do livro. Entendi. Nossa, isso é muito importante. E é bom saber disso, porque eu acho que isso fica muito na cabeça às vezes, dos ilustradores também, que querem mandar e tal. Nossa, mas espera aí, eu tenho que ter já uma publicação aqui, eu tenho que ter uma outra coisa, e às vezes não é necessário. Até porque você já está, né, enviando um projeto que já tem algumas peças ali, né, de rascunho, já está com o seu manuscrito, então não necessariamente você precisa, mas é bom saber disso, assim, ficou bem legal. Sim. Eu acho que o livro mais importante é que o projeto fale por si só, né? Então, você pode florear o quanto você quiser, mas se o livro não for bom, vai ser óbvio que não é bom. A não ser que você seja, sei lá, a Larissa Manoela, que se você fizer um livro horrível, vai vender pra casa. Vende o nome, né? Irena, uma dúvida. Geralmente, assim, ok, você mandou seu manuscrito, ele foi aprovado. Geralmente, quanto tempo que a editora te dá para finalizar o livro? Ou isso varia de projeto para projeto? Depende muito da editora. Eu tenho editoras que eu já trabalhei que quando é o livro que eu estou ilustrando e escrevendo, você geralmente tem um prazo maior, né? Então, tem editoras que eu já trabalhei que disseram, faça no seu tempo, tá tranquilo. É lógico assim que você não vai abusar da paciência da pessoa. Você não vai deixar o livro lá parado, trabalhar em outro projeto e esquecer que ele existe. Mas... E tem editores que disseram assim para mim, você pode entregar até essa data, porque aí vai facilitar para a gente encaixar o seu livro no calendário anual. Porque, assim, geralmente quando uma editora
adquire um livro ou está buscando manuscritos, eles têm o calendário de tudo que vai ser lançado naquele ano. Então, eles precisam ter tudo agendado certinho para nenhum lançamento coincidir com o outro, ou não ter livros muito parecidos serem lançados ao mesmo tempo. Então, eles fazem esse planejamento de marketing mesmo, e eles meio que te informam de quando seria a data melhor para poder fazer o lançamento do seu livro. Às vezes, quando é um livro, não sei, por exemplo, um livro sobre mães, algo assim, pais, a gente queria lançar perto do Dia das Mães. Geralmente eles dizem isso quando é um fator importante para a publicação. Mas depende muito, muito de editora para editora, e é algo que eu sempre tento deixar o mais claro possível assim que eu começo a trabalhar no projeto. Eu geralmente pergunto, em quanto tempo você precisa disso pronto? Vocês têm algum plano de publicação? Quando vai ser? E às vezes eles não têm a data exata e só tem assim, precisa ser lançado em julho, ou precisa ser lançado em dezembro. Enfim, eles geralmente dizem isso, e eu meio que tento fazer um calendário, mesmo que eles não me deem uma data certa, um calendário meu, para eu me cobrar a terminar as coisas até aquela data e não ficar enrolando. O que é diferente de quando é um livro que você está só ilustrando, né? Porque quando geralmente você está só ilustrando, ele já tem o projeto do livro todo definido. Então, ele já tem assim, o livro vai ser desse tamanho, ele vai ter que ser lançado nessa época. Então, ele já tem essa parte mais fechada de como vai ser o processo. Então, geralmente, quando eles entram em contato comigo, eles dizem, esse livro a gente vai ter, não sei, 3 meses para terminar tudo, ou 6 meses para terminar tudo. Depende muito, muito da editora. Eu nunca tive, assim, um padrão para poder informar as pessoas. Mas eu acho que deve variar mesmo, ainda mais porque tem, né, editoras grandes, editoras pequenas, depende também do projeto em si, então acho que isso realmente deve variar. E falando em variação, que é uma outra dúvida que eu tenho, mas eu acho que também a resposta deve variar, é a questão de média de valores. Quando você é autor e ilustrador e você lá está com o seu projeto aprovado, existe uma média de valores que uma editora paga na publicação de um livro infantil, ou isso também varia? Varia. Porque, assim, dependendo da editora, uma editora menor, por exemplo, eles não trabalham, em geral, com adiantamento. O que é o adiantamento? É o dinheiro que eles te dão antes do livro ser publicado para você trabalhar naquele projeto. Então, assim, eles fazem aquele acordo e depende de como você vai escrever também o contrato. Tem gente que faz assim, você vai ganhar mais dinheiro do adiantamento, mas você vai ter que ganhar, não sei lá, R$5.000 em direitos autorais até você, para poder pagar essa parte do adiantamento e você receber os direitos autorais para o resto da sua vida. Ou são coisas independentes, tipo, o adiantamento é independente dos direitos autorais. Então, é algo que é bom você verificar como está no seu contrato, e aí você pode fazer negociações em cima disso. Quando são editoras pequenas, geralmente eles não oferecem o adiantamento muito alto, a não ser que você esteja fazendo só as ilustrações para o projeto. Então, nesse caso, eles precisam pagar o adiantamento, eles precisam de pagar, antes de tudo, pelas imagens do projeto. Quando você está ilustrando e escrevendo, é um outro processo diferente. No caso do que eu ilustrei e escrevi, varia muito os valores, mas assim, eu como autora que não tem vários livros publicados, geralmente a média que eles me oferecem é entre R$6.000 a R$10.000, no máximo, que eu já recebi até agora, além dos direitos autorais. Mas eu não sei, assim, à medida que eu ter mais livros publicados, eu ter um livro que tenha vendido bem, ou entrado num programa de governo, recebido um prêmio, se esses valores não podem ir crescendo com o tempo, o que eu imagino que sim, porque é a progressão natural de todo tipo de trabalho. Mas isso varia muito de país para país também, se você pensa em publicar fora do Brasil. Não, muito bom. Eu acho que sim, né? Acho que conforme você vai evoluindo, vai publicando mais, com certeza. É que você falou, né? A progressão de acho que de toda profissão, né? Conforme você vai pegando mais experiência e pegando mais nome mesmo, né?
Mas muito legal, muito obrigada por falar assim. Acho que isso é muito bom você saber, porque pelo menos a gente tem uma média para saber, não, às vezes esse contrato não tá tão bom quanto eu estava pensando, né? Isso é muito bom de saber. Mas eu acho que nessa questão vale muito a gente ter em mente o tamanho da editora, sim. quantas cópias eles vão estar publicando esse livro, porque é isso que faz a diferença do valor que eles podem te oferecer. Sim, tamanho de editora, se é editora independente, né? Se é até um autor independente que publicou, porque está buscando uma editora independente, né? Tem vários casos. Tem até casos, né, que é muito comum também, né, de autor que ele mesmo procura um ilustrador para ilustrar um livro dele, que aí já é outra coisa, né? Quando é um cliente que é pessoa física, já é outros valores também, outras coisas. Mas é bom ter uma noção do mercado geral, assim, e falando disso, eu queria saber que dica que você daria para alguém que está começando a entrar nessa área agora, que está querendo ilustrar os próprios livros, escrever os próprios livros. Eu acho que, acima de tudo, tenha muita paciência. Porque é um processo muito longo. Sim. E, tem horas que desanima muito, porque você acha que não vai dar lugar nenhum. Mas é a natureza, assim, do mercado ser muito lento. O mercado de livro, ele é muito, muito lento, porque, assim, a maioria das editoras tem uma quantidade específica de quantos livros eles publicam por ano, então demora, às vezes, para eles estarem buscando novos manuscritos, ou terem um plano para publicar um novo manuscrito. Assim, tem editor de arte que eu conheço há anos, tento trabalhar com essa pessoa há anos e demora, assim, não sei lá, uns 5, 4 anos para poder ter uma oportunidade de trabalhar com a pessoa. Porque até então, primeiro, talvez a pessoa não achou um manuscrito que se encaixe bem com o seu tipo de ilustração, ou ainda não teve a oportunidade de pegar um projeto novo para poder te indicar. Então, são umas coisas que são muito lentas para acontecer. Por isso que eu digo assim, não, se você tem um emprego fixo ou se você tem outros trabalhos como freelancer, não abandone tudo para poder virar autor de livro, porque demora um pouco antes de dar retorno. E você ter essa constância, né, de ter vários trabalhos. Mas eu acho que paciência é o principal, mas seja uma pessoa organizada também. Eu acho que tem muita coisa em livro que depende muito só de você. Por mais que você esteja trabalhando com uma editora, com editor, com diretor de arte, com várias outras pessoas, outros profissionais do livro, você tem que ser muito bom em manter suas datas e você tem que ser uma pessoa muito boa em concluir os projetos. Porque eu vou dizer, assim, com certeza, que toda vez que a gente está trabalhando no livro, tem sempre uma hora que a gente pensa, esse livro não vai dar em nada. Eu preciso começar tudo de novo. E você tem que lutar contra essa vontade de começar tudo de novo e pensar, não, eu preciso arrumar o que eu já tenho. Porque senão você vai estar refazendo esse livro infinitamente. Ninguém nunca vai ter um livro que é perfeito, que vai achar, ai, não, nossa, esse livro eu escrevi, eu ilustrei, e é o melhor livro de todos os tempos. Então, eu acho que existe um nível, depois que você já trabalhou um tempo e você acha que ele já está pronto, que você precisa simplesmente desapegar desse seu medo e dessa sua voz na cabeça dizendo que não vale a pena você tentar apresentar esse projeto e simplesmente dar a cara a tapa. Sim, nossa, eu acho isso tão importante. Na verdade, todas as dicas que você falou, eu adorei, assim, porque é muito disso, né? Às vezes a gente está ali com um projeto na gaveta e a gente fica procrastinando, né? E não apresenta, você acha que, não, mas ele não tá bom ainda o suficiente, não tá bom o suficiente. E aí, gente, só faz, sabe? Mesmo, só faz. E tá tudo certo. Você tem que tentar, né? Senão ele vai ficar aí anos na gaveta e pode ser um trabalho incrível que, né, pode ter um impacto super legal nos leitores e, infelizmente, ele ainda está guardado por causa de uma questão, né? Que a gente fica ali com essa insegurança. Então, concordo, assino embaixo aqui, tudo que você falou. Eu queria poder entrevistar, assim, todas as pessoas que eu li um livro e eu gostei muito daquele livro e perguntar, tipo, você gostou muito do seu livro? Eu tenho certeza que todas elas vão dizer, não, essa parte aqui não tá boa, não.
Sim. É algo que você, como leitor, nem vai perceber, sabe? A gente às vezes faz uma coisa, a gente fixa naquilo que a gente não gostou, né? Tipo assim, não vê o geral. E eu lembro até uma vez quando me falaram, acho que foi quando na faculdade de animação, que eles falam, gente, um desenho, uma arte, você nunca termina, você desiste, você para e você finaliza, porque não tem como, se você for ficar o resto da sua vida em um projeto só, você nunca nem vai terminar esse projeto, né? E tem tanta coisa legal que você pode fazer, eu acho que a gente se cobra muito às vezes, né, em essa busca pela perfeição, que é uma perfeição que não existe também, né? A gente cria esse ideal na nossa cabeça, que é só na nossa cabeça que vive isso, né? E eu acho que você está em constante evolução, né? Tipo, tem uma coisa que você faz hoje, você acha maravilhosa, aí você olha para trás daqui a um ano e você pensa, ai meu Deus, que desenho horroroso. Eu não acredito que isso foi publicado, e tipo, nem tá ruim de verdade, sabe? É só porque você cresceu e você percebeu que gosta de trabalhar de uma outra forma, ou você melhorou em alguma técnica. Então, eu acho que nada está 100% pronto, né? Tudo é em processo. Com certeza. Com certeza. E falando nisso de processos e tal, e projetos, a gente queria saber quais são suas metas e projetos para o futuro aí, se você está para lançar algum livro. Eu terminei de fazer um livro agora para HarperCollins Brasil. Eu acho que ele só vai sair ano que vem, provavelmente, mas vamos esperar como vai ser. E eu tenho um outro livro que ainda vai sair esse ano. Eu ainda não tenho certeza da data certinha, que a editora não me disse. Mas é um livro para crianças bem pequenas, tipo, para quem está aprendendo a ler, realmente para quem está aprendendo números, é para crianças pequenas, tipo, abaixo de 5 anos. E esse livro vai sair na segunda metade do ano, que nós já estamos, mas eu ainda não tenho a data certa, que se chama Debaixo da Cama. Mas estou ansiosa, porque vai ser meu primeiro livro para essa faixa etária, tipo, para leitores que não são independentes ainda. Ai, que legal! Que lindo! Já vou separar aqui tudo para comprar todos os livros. Fica de olho quando você falar lá, quando você divulgar a data de souber, pra gente ver e divulgar também. Sempre quando tá chegando perto, eu geralmente anuncio no Instagram ou no Twitter. Ai, que ótimo. E deve ser tão legal depois você receber o livro físico, né? Depois de todos esses processos. Deve ser um sentimento tão bom. É um sentimento bom, mas é um sentimento, assim, que você fica... Não sei, doido das ideias, sabe? Vamos pro próximo, né? Agora. Até eu receber, você fica, ai meu Deus, será que imprimiu direito? Será que deu certo? Será que não ficou difícil para entender o que são as coisas? Então, eu acho que até que você receba o livro, é sempre uma surpresa. Tipo, é uma parte do processo que eu não tenho muito controle. Então, é sempre uma surpresa de como vai ficar tudo encadernado. Irena, antes da gente fechar aqui, esse episódio já tá super rico, mas eu queria só abrir um espaço para se você quiser comentar alguma coisa que a gente às vezes não comentou sobre, não te perguntou, né, sobre esse mercado, sobre publicação, e que você queira divulgar aí para as pessoas, ou mais um conselho, ou algo do tipo. Aí tem um espaço aberto para você falar. Muita gente acha que para trabalhar com livro infantil, você precisa também escrever livros infantis, e não é o caso. Tem gente que trabalha só como ilustrador e é muito feliz trabalhando só como ilustrador, que não tem nenhum interesse em escrever, então é tranquilo, assim, você pode apresentar seu portfólio do mesmo jeito que você apresenta seu manuscrito para editores. Geralmente eles têm no site deles uma lista de como você deve enviar o portfólio, às vezes é para um e-mail diferente do restante. Enfim, é só entrar no site do editor e dar uma procurada. E eu acho que praticar, fazer imagens que são sequências também ajuda muito para você enviar esse tipo de portfólio. Porque assim, a nossa tendência é fazer, eu fiz uma cena de um personagem, pronto, acabou. E
quando geralmente estão avaliando o portfólio para livros infantis, eles querem ter certeza que você consegue levar esse personagem ou essa situação para mais cenas. Então é sempre bom ter tipo umas 2 ou 3 cenas do mesmo personagem quando você apresenta portfólio para editoras de livros infantis. Mas não pense que você precisa escrever todos esses livros para poder apresentar uma proposta de ilustração apenas. Mas uma dica assim, que me deram e que foi o que me fez escrever, né, foi que você só tem liberdade realmente de desenhar o que você quer no seu livro quando você escreve a história. Assim, lógico que vão ter edições, vai ter gente opinando em cima daquilo, mas você pelo menos vai poder escolher todo o tema que aquele livro vai ter. Então é algo que me motiva a pensar em novas histórias. Às vezes eu quero muito fazer um livro, não sei, eu vou dizer uma coisa aleatória, sobre um ratinho, e até então não me surgiu nenhuma oportunidade de trabalhar num livro que tenha um ratinho como protagonista. Então, assim, escrever um livro sobre isso é o que me motiva a escrever outros livros. Ai, muito legal, isso é ótimo mesmo, para a gente se sentir também inspirado e motivado, né, a publicar nossos próprios projetos, assim. Eu acho que no geral, assim, eu acho que esse episódio, igual a Mini já comentou, ele foi muito rico, muito informativo. Eu acho que não só a gente mesmo, nós somos suspeitas, né, porque a gente gosta muito dessa área, mas muita gente também que vai ouvir esse episódio provavelmente vai gostar muito de todas as informações que você compartilhou aqui com a gente. Você foi muito generosa em trazer todas as informações. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, que foi ótimo, foi um papo super gostoso, a gente gostou muito. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, acho que ficamos por aqui. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse papo maravilhoso até agora. Se vocês quiserem conversar com a gente, mandar alguma dúvida ou sugestão de convidadas, manda um direct no nosso Instagram, o @arte.donas, art.donas com 2 N's, ou no e-mail arte.donas@gmail.com, ou ainda no nosso Twitter, que é o arte_donas. É isso. Até um próximo papo. Tchau! Tchau!